Então, boa noite aí a todos e a todas. Muito obrigado, professora Márcia. Obrigado a Suelene. Tem que chegar perto, assim, míope é foda, né? Muito cego. Suelene Albuquerque, que está fazendo a nossa tradução. É assim, senhor? Tá certo? Aê! Tá vendo, gente? Eu não faltei a minha aula de Libras. É verdade que demorou para eu ir. Depois eu conto as farras da. A minha professora era o máximo. Mas, enfim, muito boa noite a todos e a todas. O pessoal falou que eu tinha que ser sério, né? Que a palestra era séria e eu sou uma pessoa muito séria. Eu sou o professor Justino. Já estive aí no campus de Paraíso, né? Trabalhei no IFTO, tenho grandes amigos e amigas por aí. E espero que essa noite seja uma noite bastante agradável com todos e com todas. E que fiquem bastante alegres, felizes, contentes e satisfeitas, mesmo sendo numa quinta-feira à noite. Acredite, ainda é possível ter vida e ainda podemos fazer uma discussão ligeiramente séria na medida do que eu conseguir, né? Apesar de que o tema hoje é bastante sério, né? Eu, então, sou graduado em História, sou graduado em Pedagogia. Tem que falar esse título antes, né, para ficar bonito. Aí o povo acha elegante e tal. Mas, como diria o Foucault, né, os títulos parece que só servem para quem não tem, né? E aí você fica ostentando. Mas tem hora que a gente tem que falar. Pô, deu um trabalho danado, né? Então, eu sou graduado em História, sou graduado em Pedagogia, sou especialista em Educação Básica, sou mestre em Educação e também doutor em Educação pela Universidade de Brasília. Não, é velho, né? Com essa barba branca dá tempo de fazer esses trem tudo, né? E fica tranquilo, tá? Porque se eu dou conta, é a maior experiência e o maior exemplo que você também, qualquer um consegue, porque eu consegui, tá? Foi difícil, mas eu dei conta. E sobre o nosso temazinho de hoje, tenho certeza que a gente vai poder falar com um pouco mais de leveza. Então, muito obrigado ao Instituto Federal do Tocantins, aí na figura do professor Antônio, que é uma pessoa que eu respeito demais. O tempo que eu estive no Instituto, eu já fazia o doutorado, foi um cara assim que me ajudou. Ele não me conhecia, não sabia nem quem eu era, caí de paraquedas em Paraíso, entendeu? E foi um cara que me deu total apoio. Eu recebi, bom, eu sou suspeito para falar porque tenho um carinho todo especial pelo IFTO, né? Hoje eu estou no Instituto Federal Goiano. A Nayara também, que na época era minha gerente de ensino lá no campus, foi uma pessoa fantástica que me deu todo o apoio também para que eu pudesse continuar o meu doutorado. A Márcia, que está aí conosco na noite de hoje. Então, eu só tenho realmente a agradecer ao Instituto Federal do Tocantins e a todas as pessoas que estiveram comigo, os meus estudantes. Já tem. A Juliana está aqui, um abraço, Juliana, Márcio, Paula Carini. Acho que a Paula já estava na Pró-Reitoria de Extensão quando eu estava aí, né? Um abraço, Débora, que foi minha aluna também, está aí, Israel, Johnny, Ovídio, grande companheiro Ovídio. A Débora mandou um outro aí, Ana Carla, Josiane, Márcio. A Paula mandou aí, uma Ana Maria, Ana Karine, é isso aí, pessoal, boa noite. Bianca, fala Bianca, também minha ex-aluna, Alessio, meu diretor de ensino aqui, do Goiás, está aí ligado na gente, a Nayara, muito obrigado, Nayara, pelo convite. Adriele, Paulo Vitoriano, fala grande Paulo, estamos todos aí ligados, juntos, grande Jardel, meu companheiro também, professor aqui conosco. Adriano, tenho aí os meus projetos. Gente, se tem uma coisa que eu já queria começar a falar sobre ensino remoto para vocês, é um nome criativo que os nossos estudantes conseguem para o mundo online, né? A gente se depara com cada coisa e meus projetos, fantástico. Eu tinha um aluno que estava lá como Dr. Who, e aí o cara aparecia todo dia como Dr. Who. Aí teve um aluno que colocou o meu nome, aí ele entrava como Justino em toda live. Já fica aí o convite para vocês. Quem quiser bater um papo depois, dá uma ligada aí, as minhas redes sociais, o meu e-mail institucional, o meu Instagram e o meu canal no YouTube, se você quiser acompanhar. Lá eu posto conteúdo sobre história e também sobre educação. Então, eu espero que todos e todas estejam muito bem. É um enorme prazer estar aqui. E fiquem tranquilos, fiquem satisfeitos. Sabe por quê? Olha só, porque eu... Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se expor. Pessoal, hoje eu cheguei e foi para trocar uma ideia com todos e com todas. Acho que o nosso tempo aí que nós estamos vivendo agora,
com esse ensino remoto, com as distâncias que esse momento nos impõe, nos trazem algumas angústias. Então, sempre quando eu vou falar, e tenho falado aí para muita gente no Brasil inteiro, e acho que é um momento bacana, né, para a gente poder trocar essa ideia, que não é só uma mensagem de positividade, porque eu acho também que a gente tem direito de ficar chateado e ficar triste. Se tem uma coisa que me cansa, é o tal do que você sempre tem que estar feliz e sempre vai dar certo. Não é assim, uma hora vai dar errado, uma hora a coisa não vai funcionar. E nós vamos falar hoje sobre educação, que é aquilo que eu adoro fazer. Eu sou professor desde 1998, quando eu entrei, na verdade, eu termino o ensino médio em 97, em 98 eu já ingresso como professor. Então, hoje sou um acadêmico e também, né, estudo, pesquiso, mas eu sou uma pessoa da sala de aula, eu sou um cara que me formei na lida do dia a dia com a molecada, e é isso que eu gosto de fazer, e é isso que eu faço até hoje. Então, já vai, o ano que vem eu entro pelo 22º ano dando aula, né, ministrando aula. Então eu falo deste lugar, eu falo como um professor. Essa é a minha fala. Eu falo como alguém que está com esses jovens, com essa juventude. Eu falo como alguém que escolheu estar aqui. E eu acho que isso é importante para todos nós. Eu sou professor por uma escolha, por uma dedicação, e para isso eu estudo e adoro escutar e ouvir aqueles que também compartilham disso. Tenho certeza que tem muita gente aí das licenciaturas. Ó, a galera mandando um hello aí, ó. Samira Fernandes, 2º período de psicologia. Olha aí, a psicologia na área. Você sabe que quando eu era moleque, eu falava assim que eu não gostava de psicologia e pedagogia, né? É tudo que eu estudo hoje. Pedagogia e psicologia. Foi praga. Esse pedagogo e psicólogo me jogaram praga. É tudo que eu estudo aqui, que eu faço. E, claro, começar dando aí os parabéns ao pessoal de Gurupi. Sabia que eu nunca fui a Gurupi? Morei aí no Tocantins e não conheci Gurupi. E não é ir lá em Gurupi, né? O pessoal falava assim, ir lá no Gurupi. São as expressões, né? Infelizmente eu não pude conhecer, uma pena, mas a organização da SICTEG está maravilhosa. Hoje eu pude acompanhar algumas outras palestras. Ó, a galera da educação física, licenciatura em computação, um curso que eu tenho vontade de fazer, hein? Licenciatura em computação, mas chegando todos. E eu, para bagunçar, gente, olha o título massa que esse povo me deu. Eu fiquei depois tentando estudar para ver se eu entendi o título. Estratégias de avaliação e recuperação da aprendizagem no ensino remoto. Eu confesso a vocês que vou tentar trocar uma ideia com vocês, né? Nós aqui no Instituto Federal Goiano estamos em ensino remoto desde maio. Eu sou o coordenador do meu campus de educação à distância, então coordeno, organizo as ações, então tenho vivido isso muito de perto. No meu doutorado, eu estudei sobre exames, principalmente avaliações externas. Eu estudei o Enem. Depois, se alguém quiser procurar aí a minha tese no Google aí, eu faço uma comparação entre Brasil e China, entre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e o exame deles do ensino médio, que é o Gaokao. Então, eu estudei esses processos, estudei exames, estudei avaliações, e daí, desse lugar todo, acadêmico e prático, é que eu venho falar e trocar uma ideia, um tiquinho, com vocês aqui no mundo online. Então, para começarmos a trocar ideias sobre esse tema que é tão bacana, eu primeiro queria dizer para vocês a partir de onde eu falo. Deixa eu chegar aqui para o cantinho, porque gordo toma muito aqui para o cantinho. Ó, esse daqui é o lugar do que eu vou falar. Eu não vou ficar citando essa turma toda hora, porque senão fica chato, né? Ah, eu falo isso, cara, falo isso do cara. Mas você já sabe, tudo que eu for falar hoje, eu estou falando a partir principalmente desses 3 autores. Da Jussara Hoffman, que fala sobre a avaliação mediadora, que eu adoro. Sobre a SWORD, que a avaliação institucional ela trabalha muito bem também no ensino superior. E o Lucchesi, que é um clássico. E tem mais um que eu não coloquei aqui, que eu acho que foi o primeiro cara que eu ouvi assim, quando eu comecei a estudar pedagogia, que é o Vasco Moreto, que é também um cara fantástico que fala sobre avaliação. Então, a turma que for das licenciaturas e quiser discutir avaliação de aprendizagem, eu indico esses, cadê aqui? Esses
3 camaradas aqui, ó. 2 senhoras e um camarada. Se você tiver muita preguiça, pode assistir uns vídeos deles também, que são excelentes, tá? Mas eu recomendo a leitura, principalmente da Jussara Hoffmann. Tem um livro dela que é O Jogo do Contrário. Eu adoro, adoro, é um livro fantástico. Bom, se bem que o Luquez aí eu ia começar a falar de todos. Então, tudo que eu falar aqui tá com essa turma. Esse daqui são os meus acompanhantes. Quem está fazendo aí projeto de mestrado, doutorado, está começando o seu TCC, é o meu referencial teórico. Entendeu? Esse daqui é o meu referencial teórico. É com quem eu ando, quem eu irei caminhar. Combinados e combinadas, quem apareceu por aí, ó. Daniel Hilário, salve, salve. Meu diretor de extensão aqui do campus, Jane. Especial, hein? Então vamos lá, Jussara Hoffmann, top. Vamos lá, tudo que eu falo está a partir deles. Tranquilos? Para começarmos então a trocar essa ideia, nada melhor que um grande educador brasileiro. Já leram esse educador aqui? Conhecem ele? Nunca leram? Eu vou ficar pequenininho aqui, não vou diminuir mais um cadinho. Já leram esse educador aqui? Nunca? Conhecem esse educador? Esse educador se chama Tom Jobim. Novidade. Gente, tem uma música dele. Quando eu estava retomando as leituras, eu falei assim, essa música sempre me vem à cabeça, né? Que é uma música do Tom Jobim que se chama Desafinado. Calma, viu, gente? Ele não é educador, não. O Tom Jobim é músico. Senão ainda vai ter um que vai escrever lá na prova. De acordo com o Tom Jobim, mas é um poeta, né? Apesar de que ele não fez a letra dessa música. Mas vamos ouvir o que ele fala rapidinho, só para a gente ver o que está aprontando. Se você disser que eu desafino o amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Ó, já teve a galera que acertou, e o Tom, né, o nosso educador, a Glória, falou aí para nós. Gente, mas o que essa música tem a ver com o tema de avaliação da aprendizagem? Na verdade, é que a avaliação nós fazemos a todo momento. A gente olha, a gente avalia. A gente lê, a gente avalia. E essa música do Tom Jobim é fantástica, porque ela é uma resposta. As pessoas estavam criticando a bossa nova e eles fizeram uma resposta, que a música se chama Desafinado. Vamos analisar o que ele fala? Então ele é uma resposta, ele não está falando como quem avalia, mas ele está falando como quem é avaliado, sobre a postura do avaliado. E olha o que ele diz. Se você disser que eu desafino o amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. O que o Tom Jobim está dizendo para nós? Que quando nós estamos avaliando alguém, nós precisamos pensar muito bem sobre quem está sendo avaliado. Será que nós temos esse cuidado de pensar no avaliado? E olha o que ele fala para nós, porque ele, como cantor, ele estava sendo avaliado ao cantar bossa nova. Olha, se você disser que eu desafino, você saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só os privilegiados têm ouvido igual ao seu. Professor, desculpa, cara. Eu tentei resolver meu probleminha de física. Não dei conta. Eu sou um desafinado. Só privilegiados fazem conta como o senhor. É uma ironia, mas olha como que ele está falando que isso causou dor nele. Eu possuo apenas o que Deus me deu. E depois ele completa a música. O que você não sabe, nem sequer pressente, é que no peito dos desafinados também bate um coração. Queridos professores, professoras, estudantes das licenciaturas, no peito dos avaliados também bate um coração. Ó, eu vou te convidar a fazer o seguinte, de hoje em diante, quando você for elaborar um instrumento avaliativo, você vai lembrar do grande educador Tom Jobim e vai lembrar do Desafinados. E vai lembrar que no peito do seu estudante também bate um coração. Porque avaliar envolve uma relação entre quem avalia e quem é avaliado. E avaliação não é prova. A avaliação é um processo, é uma relação. Agora, coloque uma pitadinha de elemento complicador nessa relação, que se chama pandemia, que se chama ensino remoto, que é a distância.
Será que quando eu coloco esses elementos, como é que vai estar o coração nesse peito do desafinado? Ou será que eu sou um iluminado, eu sou um privilegiado que tenho ouvidos, como diz a música? Então esse é o primeiro convite para entrarmos nessa problematização. Lembrar que no peito do desafinado também bate um coração. E aí nós entramos para o pensamento, deixa eu vir aqui para o ladinho, ó. Nós entramos sobre a avaliação, sobre esse sentido que é amplo, fazendo a primeira diferenciação teórica que o Lucchesi traz para nós. Exame é classificação, sabe? Exame é prova, é teste, é número, é medir, é classificar, é excluir. Isso é exame. Isso não é avaliação. E quem vai ensinar isso para nós é o Lucchesi. Ah, mas eu apliquei a prova. Gente, eu acho fantástico isso. Uma vez trabalho com direção de escola desde os meus 23 anos, eu dirijo escolas. E aí o professor de física, né? Cadê? Tem professor de física aí na área? Gente, vocês não são vilão não, tá? Mas porque física faz conta melhor do que nós das humanas, tá? Lembrando que eu fiz engenharia antes, né? Não terminei, mas eu fiz, então sei fazer umas continhas, hein? O cara chegou para mim, a prova, o aluno, eu não lembro o valor, mas era tipo assim, o aluno tinha tirado 3,75. Eu virei para ele e falei, professor, como que você calculou esse 75? A sua avaliação é tão precisa que consegue captar uma variação de 2 casas decimais. Poxa, o senhor é fantástico, hein? Não, tá vendo como que a gente precisa começar a pensar sobre essa questão? Porque ele não estava avaliando. Ele estava fazendo o quê? Aplicando um exame classificatório e não uma avaliação. Avaliar é diferente. A avaliação ela é diagnóstica e formativa. Aí tem certeza que uma turma já fez assim, ó. Começou a falar desses trem aí de diagnóstico formativo que não funciona. Concordo plenamente com você. Não funciona se você não faz. Aí realmente não funciona. Então, combinados, a primeira coisa que a gente tem que aprender aqui, ó, com o Lucchesi, não é comigo não, é com o Lucchesi. Exame é a classificação, é o 9,75, é o aluno 2, é o reprovado e o aprovado. Isso aqui, avaliação, vem dos jesuítas. Avaliação, ou melhor, né, exame, vem dos jesuítas. Exame é década de 30, década de 20. Avaliação é uma outra coisa. A avaliação começa a ser construída já aí a partir da década de 30 do século 20. A avaliação, ela pensa o processo. Lembra da relação? Lembra que eu falei da relação? Do que é do desafinado? A avaliação é esse processo. Então, se eu penso a avaliação como sinônimo de exame, já comecei a ter um probleminha. Porque eu estou confundindo esses 2 elementos. Uma coisa é exame, outra coisa é avaliação. E o que nós estamos falando aqui hoje é sobre avaliação. E aí, então, quando nós falamos sobre avaliação, vem 3 perguntinhas. Por quê? Por que eu vou avaliar? Para que eu vou avaliar? Qual é o objetivo dessa minha avaliação? E para quem eu vou fazer essa avaliação? E aí eu adiciono a todo esse elemento aqui, ó, o para quê, por quê, para quê e para quem é que vai avaliar? Olha aqui, ó, chamei um colega meu aqui do lado, o Justininho, ficou pequenininho, mas continua gordo. É o professor. Quem é que avalia? Aqui somos nós, professores e licenciandos que eu estou vendo aí, ó, futuros professores. Você sabe que ser professor tem uma coisa diferente das outras profissões, né? Tô vendo aqui o meu amigo Jardel falando, amigo é bom demais, né, cara? Eles elogiam a gente, né? Por isso que é bom ter amigo. O Jardel é agrônomo, certo? Antes dele ser agrônomo, ele nunca foi agrônomo. Ele teve que fazer um curso de agronomia para ser agrônomo. Um médico. Ah, professor, quando eu era pequeno, eu fiz uma cirurgia de apendicite. Eu tinha 7 anos. Não, você não fez uma cirurgia de apendicite com 7 anos. Agora, você só virou médico, você só virou advogado quando você fez a faculdade para isso, quando você se preparou para isso. Agora, a escola tem uma diferença.
Todos nós passamos pela escola. Todos nós estivemos na escola. Todos nós tivemos a experiência da escola. E aí tem uma coisa que marca a gente, que é a cultura escolar. Quem gostar desse assunto, cultura escolar, indico 2 autores, Dominique Julliard e André Chervel. São 2 autores fantásticos sobre cultura escolar. E a cultura escolar é muito forte, porque ela nos marca e ela dá moldes à instituição e nos moldes de agir. Então, quando você passa pela instituição como aluno, isso te marca e vai te construir como professor também. E é por isso que nós devemos sempre ter muita atenção e, como diria Paulo Freire, ação e reflexão sobre o que nós fazemos. A experiência, ela só produz aprendizagem se houver reflexão. Senão você corre o risco de repetir um erro por 30 anos. Ah, mas eu sempre fiz assim, eu fui aluno, eu tive um monte de professor, eu sei dar aula. Não, você teve a experiência, mas para que essa experiência se transforme em conhecimento, precisa ser uma experiência reflexiva. Você precisa pensar sobre ela. Então, quando eu coloco aqui, ó, quem é que avalia o Justininho professor? Esse professor precisa refletir. E essas perguntinhas que eu coloquei aqui em cima, ó, são palavrinhas que nos ajudam nessa reflexão. Por quê? Para quê? E para quem? Então, quem avalia precisa ter essa postura reflexiva, certo? E aí, do outro lado, lembra que eu falei que é uma relação? Exame é relação? Exame não, né? Exame é aplicar a prova e medir 9,75. Esse aluno é ruim, não conseguiu média. Avaliação não é isso. Avaliação envolve relação. Se eu tenho o professor, eu tenho do outro lado o desafinado. Olha aí, ó, o Justininho, aluno. E aí, nessa relação entre quem avalia e quem é avaliado, é que eu construo o processo de avaliação, certo? Só que este processo de avaliação, quando cai nesses tempos malucos que nós estamos vivendo, ó, prometo que eu estou de olho no tempo aqui, falaram que eu tinha meia hora para falar, hein? Quando a gente cai nesses tempos malucos que nós estamos vivendo, nós começamos a colocar em oposição o seguinte, beleza, já entendi que a avaliação é diferente. Avaliação é diferente de exame, isso já está beleza. Já entendi que o fato de eu ter feito 200 mil avaliações ao longo da minha vida não me conferem o saber sobre a avaliação, eu preciso refletir, essa reflexão significa também estudar, e significa pensar por quê, para quê e para quem. Porque avaliar, diferente do exame, envolve uma relação entre quem avalia, nós professores, e vocês licenciandos aí, futuros professores, e do outro lado, quem é avaliado, que são os nossos estudantes. E aí eu coloco a avaliação em tempos normais, se é que algum dia nós vivemos normal, por isso que eu coloquei o entre aspas aí, eu não sei se a nossa vida algum dia já foi normal, e a avaliação em tempos remotos. Essa diferenciação, eu já diria para você que é uma diferenciação falsa. A avaliação em tempos normais não diferencia da avaliação que você faz em tempos remotos. Não, aí eu não entendi, professor. Eu estou tendo problema, é para avaliar os meus estudantes no ensino remoto. No ensino normal eu sabia. Não. É que no ensino remoto nós começamos a ver algumas fragilidades que foram reverberadas, que ganharam eco. Eram dificuldades que já existiam e que se apresentavam agora. Vocês já viram aí, companheiros e companheiras? Ó, a Gabriela apareceu aí, alguns comentários eu estou conseguindo ver, hein? Você já viu que alguns professores, vocês devem ter visto uma campanha aí, que é assim, ligue a sua câmera. Já viram? Apareceu aí, eu fui dar aula, e aí os meus estudantes todos estavam com a câmera desligada, fiquei tão triste. Gente, muitos eram os professores que mandavam os alunos calar a boca na aula, porque os alunos faziam muito barulho. Aí ficou todo mundo em silêncio e ficou sozinho.
E parece, olha que doido, hein? Parece que se o aluno ligar a câmera, aí resolveu o problema. Se ele ligar a câmera, ele aprende. Com a câmera desligada, ele não aprende. Mas se ligar a câmera, o aluno aprende. Gente, vou te contar uma coisa muito triste. Muitos dos nossos alunos estavam dentro da sala de aula e nós, professores, e eu estou me incluindo, hein, desligávamos a câmera deles, porque eles eram invisibilizados no trabalho cotidiano. Só que agora, no momento da pandemia, isso começou a me irritar. E aí o professor, e professor não estou falando um ou outro, estou falando nós, eu junto, eu mesmo. Nós começávamos a pensar o seguinte, né? Estudante, mostre a cara, participe. Peraí, lembra que eu falei da cultura escolar? O estudante é formado em uma cultura escolar. E qual é a cultura escolar que nós ensinamos para ele? Entra, senta direito. Gente, eu já vi aluno que falou assim, se você não estiver sentado corretamente, professor, né? Se você não estiver sentado corretamente na sua cadeira, você não aprende. Eu queria ver aonde esse cara achou isso. Que a minha postura física significa aprender ou desaprender. Eu juro que eu queria. Ah, mas eu gosto de sentar assim. Pô, e também não, vai te dar uma dor, você vai concentrar na dor e não vai conseguir estudar, né? Mas tem que ser assim, porque se não sentar assim, você não aprende. Gente, eu sou gordo, a cadeira nem me cabe. Nem dá para eu sentar na cadeira direito. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Que o mundo remoto, o problema da avaliação remota, o problema do estudante não participar, não é um problema do mundo remoto. É um problema da educação. E nós, professores, também precisamos tirar o peso do mundo nas nossas costas. Vocês já viram que tudo cai na escola? Estamos com um problema de droga, precisamos trabalhar na escola. Temos discussões sobre gênero, vamos trabalhar na escola. Nós temos um problema de criminalidade, vamos trabalhar na escola. É verdade que a escola pode trabalhar muita coisa, mas também não dá, cara. Os nossos homens não aguentam. Chega uma hora que a gente fala, opa, peraí, eu não dou conta disso tudo, não. Não estou dizendo que não deve, mas eu estou dizendo que a escola também tem limites, e nós, professores, temos limites. Que esse mundo remoto, ele é complicado para o estudante, é complicado para o professor. E que esse mundo maluco que nós estamos vivendo agora é um mundo que, mais do que criar dificuldades, ele revelou dificuldades. Grande Lucimara, nossa companheira aparecendo aí para manter um oi para nós. Karine. Então, mais do que criar, ele potencializou determinadas dificuldades. Então, eu já te diria de cara, essa dicotomia entre o problema para se avaliar, a aprendizagem no tempo normal e no tempo remoto, não existe. Sabe por que não existe? Porque a avaliação, ela não depende do instrumento que você usa. A avaliação depende da sua concepção de vida e da sua concepção de educação. Quando um professor aplica um instrumento avaliativo, percebeu o tema que eu estou usando? Eu fui lá e te apliquei uma prova. Aquela prova não é avaliação. Aquela prova é um instrumento avaliativo que vai me auxiliar no processo de avaliação. Tá percebendo? São palavrinhas que parecem simples, mas que mudam completamente o sentido da coisa. Quando eu vou lá para um aluno e aplico uma prova para ele, aquela prova não é avaliação, certo? Aquela prova compõe o meu processo avaliativo. E esse meu processo avaliativo e essa minha prova, elas estão relacionadas diretamente a como eu, professor, entendo a educação e a concepção de vida e de mundo. É por isso que é complicado avaliar. Por isso que é complicado pensar em avaliação, porque ela implica na minha concepção de vida e de educação. A avaliação, o exame, a prova que o professor aplica, ele não está desconectado do que eu acredito. Vou assistir umas 5 vezes até processar tudo, professor Justino. Não faz isso não, senão você vai cansar da minha cara, tá? Assiste só uma vez. Pior que eu nem gravei, vai ficar gravada, né? Mas está valendo. Compreendeu isso? Então, essa concepção está em mim. Então,
Quando eu penso sobre avaliação, na verdade eu estou colocando para o meu estudante aquilo que eu acredito. E muitas vezes eu nunca refleti sobre isso. Eu apenas reproduzo o que fizeram comigo. Fizeram maldade comigo, eu faço maldade com você. Sem refletir. Agora, olha, se eu acredito em uma educação tradicional, que os exames são para classificar, que os exames são para aprovar ou reprovar, que os exames são feitos para verificar se o aluno sabe ou não. Ó, lembrei do Comênios agora, a turma da didática aí vai lembrar. O Comênios falava isso, né, sobre a verificação de aprendizagem, que muitas vezes o professor não queria que o aluno fizesse algo novo, ele queria que o estudante repetisse o que ele fez. Então, ser um bom aluno significa repetir o que eu mandei, o exercício resolvido. Eu passo o exercício resolvido e quero que o aluno faça na prova, resolva o meu exercício resolvido. Comênios, século XVII, se eu não me engano, 1620, né? Por aí. Eu entendo que a avaliação é uma punição. Olha, você não estudou, logo não vai bem na avaliação. E aí eu começo, é meu diretor hoje, mas é meu amigo há muitos anos, é meu diretor aqui, o professor Eduardo, ele falava assim, na época que a gente trabalhava junto como professor, que a gente precisa avaliar o aluno pelo que ele sabe, não pelo que ele não sabe. Porque se eu na prova o aluno tirar 0, o que eu avaliei? Nada, ele tirou 0. Então aquilo não significa nada. Agora, desse 0, o que será que eu posso aprender sobre esse estudante? Percebe que mudou? Ah, não, o aluno tirou 0. Pá! Perspectiva tradicional, exame, classificatório. Você é um aluno nota 6, te dei na cara. Tirou 0. Não, peraí. Por que você tirou 0? Comecei a refletir sobre o instrumento. Quando eu começo a refletir sobre o instrumento, eu começo a construir uma avaliação, que é uma avaliação formativa, porque eu estou formando, construindo. Essa avaliação não é feita para punir. A outra coisa no ensino remoto que a galera adora, né? O pessoal que vai nessa vibe aqui, né? Ah, mas eu coloco uma questão aqui no Moodle, na minha plataforma, e não dá certo, porque o aluno cola. Peraí. Você pensou sobre o que é essa cola? Será que quando um aluno burla uma regra, não é um excelente momento para discutirmos ética? Discutirmos cidadania? Para que essa paranoia com a cola? Será que se a sua questão for extremamente colável, será que ela é um bom instrumento avaliativo? Ah, não, mas eu prefiro colocar a questão de marca X, é mais fácil. Gente, questões de múltipla escolha são excelentes. Não há problema nenhum numa questão de múltipla escolha. O problema é como você usa essa questão de múltipla escolha. Lembra? Porque isso está atrelado à sua concepção de educação e de vida. Então, essa questão da cola, queridos professores e professoras, nos libertemos. Nos libertemos dessa paranoia. É a ideia do vigiar e punir, né? Ó o Foucault. Ó, é vigiar e punir. O aluno fez, não fez, ele colou, aí ele entrou. Gente, eu tive um professor que pediu para medir o tempo de cada aluno, porque ele queria saber quantos segundos e pontuar o aluno pelo tempo que ele estava na plataforma. Olha a paranoia, gente. Ó, vou te contar uma outra coisa que deixa o professor muito triste. Gente, a gente pode fazer o que a gente quiser. No final das contas, o processo de ensino e de aprendizagem, ele é do estudante. E a gente, no máximo, vai ter indícios sobre isso, mas nunca vamos ter certeza. E é um processo individual. A gente pode estimular, a gente pode apontar, a gente pode incentivar. E é isso que a gente tem que fazer com um processo avaliativo. Larga dessa paranoia da cola. Ó, como é que a gente precisa ter outras concepções de vida para poder continuar? Ah, mas o aluno colou. Ué, sabe o que eu falei um dia para um aluno meu que colou a questão? Eu falei, cara, que massa, da próxima vez você tenta colar de um aluno que escreveu melhor, porque esse que você copiou estava ruim. Então, copia um melhor que você vai aprender um vocabulário melhor. Porque se ele não copiasse, ele nem teria escrito. Eu acho que foi melhor ele copiar, porque ele não teria nem olhado a questão. Pelo menos tendo a chance de copiar, ele olhou. Ele vai ter uma nota boa? Bom, se ele burlou as regras, eu vou discutir com ele ética, hein? E aí eu vou penalizar, olha só, né? Que a palavra até feira.
Não por ele ter copiado, mas por ele ter infringido uma regra ética. E aí eu te pergunto outra coisa. Será que essa regra ética foi colocada para ele e discutida em algum momento? Ou ela foi discutida em tom de ameaça? Gente, porque não existe um momento melhor para você desafiar uma regra do que quando alguém te ameaça. Ó, se você colar, eu vou te dar 0. Então joga o 0 no peito do papai aqui, que eu tô doidinho. Joga o 0 mesmo que eu mato isso aí. Repetição de padrões. Né? A minha questão é para repetir. Isso tem uma concepção. Você entende que se a minha concepção de vida e de ensino for essa, eu vou sofrer demais no ensino remoto? Vai ser muito dolorido para mim. Agora eu posso refletir sobre a minha ação pedagógica. Isso aqui está lá na Hoffman, hein? Sobre avaliação mediadora. Olha só o que ela fala para nós. Respeito pelas diferenças. Gente, nós temos vários alunos que estão na inclusão. Vamos respeitar as diferenças. Nós temos estudantes que têm acesso à internet e alunos que não têm acesso. Nós temos estudantes nesse momento que tiveram que ir trabalhar porque as famílias estão passando fome. Olha o penúltimo tópico, interpretação da aprendizagem no momento que o aluno se encontra. Espera aí, cara, que ser humano tem coragem de virar para um aluno de 16 anos que está tendo que trabalhar porque a família dele não tem renda e dizer o seguinte, olha, a sua vida já está muito ruim e, inclusive, como ela está muito ruim, eu vou transformar ela em pior ainda e eu vou te reprovar esse ano, porque eu sou seu professor e preciso te incentivar. Esse seu conhecimento será útil para você. Agora eu preciso comer, patrão. Agora eu preciso comer. Professor, a nota 0 que o senhor vai me dar, sabe o que significa para mim agora? Nada. O que nós fizemos com esse aluno? Ao invés de manter a relação dele com o saber, Bernard Charlot, da relação com o saber. Procurem esse texto, fantástico. Bernard, um educador francês que mora no Brasil, pelo menos morava, não sei se ele mudou, ele não tem me ligado muito. Então, esse aluno nosso, aluno da rede pública, aluno dos institutos, muitos têm uma relação muito frágil com o saber. E ao invés de eu tentar melhorar essa relação, o que eu faço? Eu quebro ela porque o cara tirou 5,75 e não conseguiu 6 e vai ser reprovado. Eu coloco no Moodle lá na disciplina, eu falo assim, peraí, mas a minha disciplina é de 180 horas, eu vou colocar 8 vídeos, 15 questionários e 150 páginas para ele ler. Ele é estudante tempo integral. Interpretação da aprendizagem no momento que o aluno se encontra. Você está vendo que o comportamento da avaliação diz muito sobre quem nós somos? Acompanhamento individual. Professor, não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo porque eu tenho 275 alunos por sala, minhas salas são grandes. Não dá tempo de fazer acompanhamento individual. Concordo com você e muitas vezes também eu não consegui. Faça o que é possível. Entendeu? Se eu tenho 200 alunos, conheça os seus alunos. Entenda aquele que precisa de um feedback. Aí vem a observação, a escuta sensível, porque aí vem a avaliação. Porque a avaliação significa mudança de estado, sabe? Significa transformação. A avaliação ela só faz sentido se for para te colocar em um outro patamar. Não é um patamar pior, né? Ah, não, eu gosto de avaliar. Eu chego lá e falo assim, vocês tiraram tudo 0. Gente, eu tinha um professor que ele tinha prazer. Eu estava na 5ª série e nunca esqueci. E olha que faz tempo, hein? Ele chegava na sala de aula e lia as piores notas, pegava as provas que tinham ficado abaixo da média e jogava no meio da sala. Se você ficasse abaixo da média, ou você desafiava ele, jamais iria estudar para a matéria dele, ou simplesmente você desacreditava do mundo e ia embora. Isso não é avaliação, isso é pensar em exame. O que eu quero discutir com vocês é que essa avaliação é um pensamento sobre uma concepção de mundo. E aí a avaliação está nele. Então eu preciso refletir sobre quem eu sou e como eu vou agir como meu estudante. Porque aí eu penso em avaliação. Professor, mas isso é muito difícil. Muito. E vou te falar, desde que eu comecei a estudar pedagogia mais detidamente, gente, eu nasci como professor de cursinho, dessas grandes redes de ensino. Sabe o que falavam pra gente? Se tiver pessoa na sua frente ou um monte de eucalipto, professor, não faz diferença. A sua aula tem que ser a mesma.
porque ela tem que ser reproduzida em 10 salas, 15 salas. E tem que ser igual em todas as salas e tem que ser boa, porque a escola que eu trabalhava, ela tinha um Ibope. Os professores que ficavam em último e penúltimo eram demitidos. E o Ibope era medido com notas de 0 a 10. Eu aprendi a ser professor assim. Então, eu tive que lutar, e luto até hoje, sobre as minhas concepções. Então, é esse processo de avanço e retrocesso. E educação também é isso, viu? Às vezes a gente fala assim, então eu tenho que aprovar todo mundo. Não tem. Não tem. O problema é como você faz. É o sentido que você carrega na sua ação. Eu posso avançar e regredir. Eu posso ir e voltar. Esse é um processo. Lembra? Avaliação é uma relação. Às vezes também a gente avalia sem... Aí eu lembro lá do desafinado, né? No peito de quem é avaliado bate um coração, gente. E aí a gente, quando avalia, nós professores, eu estou falando de mim, tá? Da minha experiência. Eu ia lá e tacava um 0 e do outro lado, para mim, só tinha um número. E aí eu tenho que lembrar da música do Tom, né? Do outro lado, bate um coração. Aí o cara vem, né? Estamos caminhando para o fim, hein? Ah, professor, gostei desse trem, o senhor falou esses monte de coisa bonita aí, mas quais são as melhores estratégias de avaliação? Quais são os instrumentos? O professor adora isso, né? Me fala como é que eu faço. Eu quero saber como é que eu faço. Me dá um modelo, não é assim? Então eu vou te responder. Quais são os melhores instrumentos? Aí eu destaco para você. Exames, a sua prova, são sinais, raízes de um paradigma indiciário. Esse aqui é o nome de um texto desse autor, Ginsburg. Não é sobre avaliação, tá? Ginsburg é um historiador, mas eu adoro esse texto dele. E eu penso muito sobre isso quando eu falo sobre educação. Todos os instrumentos avaliativos são válidos, menos agressão física, tá, gente? Eu falo todos assim. Teve um professor um dia que falou assim, posso dar uma pancada? Não! Todos eu estou falando, você pode aplicar múltipla escolha, VOF, complete os quadradinhos, trabalho escrito, todos os instrumentos para coleta de sinais. As notas, os desempenhos dos seus estudantes são sinais. Sinais de quê? De que a aprendizagem está acontecendo. Não, mas eu quero ter certeza. Desculpa, caro professor e estudante. Você nunca terá certeza. Porque o que o aluno aprendeu, só ele sabe. Isso é uma angústia nossa, né, dos professores. Porque nós não conseguimos medir isso. Sabe o que a gente consegue fazer? Aí lembra do Ginsburg. Nós podemos ter sinais de como esse processo aconteceu. E aí todos os instrumentos são válidos. Sabe o que não é válido? É como você usa o instrumento. Eu posso aplicar uma questão de múltipla escolha e ela ser formativa. Como assim? Eu dou um feedback para o aluno. Eu elaboro uma questão para o meu aluno. Eu explico para ele por que ele errou aquela questão. Eu explico para ele por que ele acertou aquela questão. Eu explico para ele quais os conhecimentos eu gostaria que ele aprendesse naquela questão. Porque tem coisa que não dá para discutir. Física é uma disciplina que eu gosto muito. Vou ensinar. Segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. Acabou, gente. Não tem jeito. Se eu quero saber se o aluno sabe segunda lei de Newton, ele tem que me falar que a força é igual a massa vezes aceleração. Não tem conversa. Mas aí eu fiz uma questão disso, eu sou tradicional. De novo. Ser tradicional ou não tem relação com o instrumento que você usa. Mas tem relação em como você o utiliza. Porque isso tem a ver com as suas concepções de ensino e de vida. Isso diz que professor você é, que professora você é. Então, quais são as melhores estratégias para a avaliação? Está aqui, ó. Eu vou com a Hoffman. Respeito pelas diferenças. Se eu tenho um estudante que tem muita dificuldade em escrever, eu vou propor para ele um texto. Eu tenho um aluno que ele tem problema na leitura, dislexia. Eu mando um podcast para ele. A observação, mas eu tenho muitos, eu não consigo fazer.
Eu observo aqueles que me chamam pelo olhar. Ah, mas agora eles não ligam a câmera. Melhor ainda, sabe por quê? No Moodle, no nosso AVA, a gente consegue ter mais controle ainda sobre os dados desses alunos e conseguimos dar feedbacks individualizados. Não consegue todos? Vamos começar a fazer. Você faz um pouco nessa avaliação, faz um pouco na próxima, faz avaliações menores, para que esse aluno não fique sobrecarregado. E vou te falar uma coisa, gente, avaliação não é aplicar prova. Por que você não pensa o aluno no amplo, no cômbito geral do seu estudante? O nosso aluno do primeiro ano de agro, do curso de agro aqui, ele faz 16 disciplinas com 15 anos de idade. Gente, eu afirmo para vocês, se eu fosse meu aluno, eu tomava bomba, porque eu não dava conta de ser aprovado em 16 disciplinas. O dia que eu peguei todas as notas dos alunos e mostrei para os professores aqui do campus que um aluno até agora já tinha feito 140 atividades, todo mundo ficou em choque. Falou assim, precisamos diminuir um pouco. E sabe onde a gente faz isso? Naquilo que a gente mais detesta como professor, nos conselhos de classe. Gente, nós temos a oportunidade no mundo remoto de gerar mais dados, de gerar mais sinais. E esses sinais vão me falar sobre o meu estudante. E aí eu posso construir não um instrumento, mas um processo avaliativo. Vamos escutar, vamos ouvir, e principalmente no ensino remoto, interpretação da aprendizagem no momento que o aluno se encontra. E é isso que a gente precisa pensar agora, nesse momento de ensino remoto. Retomar e avançar. Ah, mas o aluno não aprendeu nada nesse conhecimento. Ué, vamos fazer de novo? Ah, não, mas eu preciso cumprir o conteúdo. Ainda mais agora, no ensino remoto, é que isso foi muito mais flexibilizado ainda. Vamos pensar sobre currículo. Olha que fantástico esse momento. Porque isso tudo tem relação com avaliação. Ah, mas eu não consigo dar tudo. O que é tudo? O que será da sua... o que será da sua disciplina que realmente seria bacana de trabalhar com os seus estudantes? E lembra que eu não estou falando aquilo que é útil, hein? Porque se tem uma palavra que eu detesto, é esse negócio. Ah, mas tem que ser útil. Não, educação não é feita para ser útil. Educação é feita para transformar pessoas. É para isso que serve a educação. Não é para ser útil. Educação serve para nós sermos sujeitos e pessoas melhores. É isso que a educação faz. Ah, o que eu vou fazer com isso? Você vai ser uma pessoa melhor. É para isso que você estuda. Ah, o que eu vou fazer com essa fórmula de Bhaskara? O que eu vou fazer com a lei de Ohms? Sei lá. Você vai ser uma pessoa melhor. E é isso que interessa. Essa é a função. Discutirmos aquilo que a escola está aqui para apresentar aquilo que a humanidade produziu e produziu socialmente e acumulou historicamente. É para isso que nós estamos aqui. Gente, professores e educadores, parem de paranoia. A gente fica criando problema para a gente mesmo. Vamos trabalhar juntos. Vamos estar com os nossos estudantes. Ele errou. Pô, que aluno foda. O cara errou, tirou 0,2. Peraí, por que ele tirou 0,2? Ah, porque ele é ruim. Você já conversou com ele? Ah, não dá tempo. Manda uma mensagem no Moodle. Ah, não, eu não dou telefone para aluno, não. O aluno fica enchendo o saco. Eu já criei um papelzinho sobre a ética virtual. Quando o aluno me manda mensagem à noite, eu devolvo o papelzinho para ele. Aí no outro dia eu explico para ele por que eu não respondi ele naquela hora. Entendeu? Porque isso está casado com as nossas concepções de vida, com as nossas concepções de educação. Então, avaliação não é prova. Avaliação é um processo. E essa avaliação não pode ser tensa e pesada para nós, professores, nem para os nossos estudantes. Porque nós não podemos esquecer, para terminar, do que o Tom Jobim nos ensinou. O que você não sabe, nem sequer pressente, caros professores, professoras, licenciados, é que os desafinados também têm um coração. Então não vamos esquecer desse coração. Nós precisamos pensar nesta relação, que também envolve puxão de orelha. Mas é um puxão de orelha dentro de um processo. Que é uma chamadinha? Você me sacaneou, você colou, cara, eu confiei em você. Você colou a questão, você está quebrando a nossa relação. Entende o que é criar uma relação com o estudante?
Quando você tem uma relação com o estudante, ele tem vergonha de colar na sua prova. E isso vale para o presencial e para o remoto. Gente, nesse momento de ensino remoto, a nossa principal função como educadores é criar relações. É evitar que esse aluno se distancie. Lembra da relação com o saber? Será que nós estamos fazendo isso? Ou será que nós esquecemos que no peito dos desafinados também tem um coração? Muito obrigado a todos e a todas. Estourei o meu tempo, falei mais do que devia. Foi um prazer estar aí com todos e com todas.